E nós já estamos na sala aqui, eu vou pedir para a Marília também apresentá-la. Por favor, Marília, nós já estamos na sala aqui com a Yara. A Yara vai abrir a câmera dela e a Marília vai fazer a apresentação. Vamos esperar ela entrar conosco. Olá, Yara! Tudo bem? A Marília vai fazer a sua apresentação e nós vamos acolhê-la com um abraço virtual, que agora é isso que nós podemos fazer. Vai lá, Marília. Não, mas a Yara, eu tive o prazer de conhecer e dar um abraço não virtual. Ah, Yara, foi muito bom aquele encontro, foi muito bom te conhecer e virei sua fã e muito feliz por você estar nessa tarde aqui conosco. Tenho certeza que assim, será riquíssimo. A Yara Carnevale Baxter, nutricionista, mas é mestre em Ciências dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é coordenadora executiva de projetos pela Fundação Novartis e trará para nós esta tarde o tema Inovação e Tecnologia nos Serviços da Atenção Primária à Saúde. Um tema que eu tenho certeza que tem gente aí agora só esperando esse momento, porque né, essa assistência ela é linda, ela é maravilhosa. Yara, e olha, eu já falei, eu mandei para uma lista enorme de nutricionistas que eu conheço para falar, nutricionistas, porque eu trabalhei com muitos nutricionistas. Eu falei, nutricionistas, venham ver o que é ser uma nutricionista voltado para a tecnologia. Vem conhecer a Yara. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. É uma honra muito grande. Eu também devo a Aninha, enfermeira, que trabalha conosco, pela indicação. Eu estava um pouco tensa, porque quando eu vi que só tinha papas do mundo digital, eu falei, bom, eu sou nutricionista, né? Mas eu acho que, assistindo aqui os anteriores, tudo muito rico, né? Eu acho que a gente tem pelo menos algumas reflexões para a gente gerar reflexões. Que eu acho que é bem este momento mesmo, como vocês estavam conversando. Gerar a reflexão é uma parte importante de todo esse processo, né? Que a gente já vai crescer. Yara, atenção primária, né, Yara? Eu acho que a atenção primária é quase que é o início de tudo para a gente poder deixar a população saudável, né? E também vendo não só as apresentações aqui, mas várias outras, né? A gente percebe que a grande diferença é que a atenção primária, ela não é controlada. Então, quando você fala assim, eu vou montar um prontuário eletrônico que vai conversar com a parte dos laboratórios do mesmo hospital, está tudo ali empacotado. Daí eu vou colocar a prescrição da dieta, do medicamento que vai sair da farmácia, da nutrição, também está tudo empacotado. Daí, quando você vai para a atenção básica, atenção primária, você está indo para o mundo, né? Você está indo para a casa das pessoas, você está indo para a pessoa que você fala para ela andar, mas ela não tem como andar, senão ela é assaltada, dependendo do lugar que ela está. E assim, e todo esse mundo. Então, aí é a grande dificuldade de colocar qualquer tipo de coisa, não precisa nem ser o digital, né? As orientações clássicas, imaginem as digitais. Mas Yara, eu queria que você... Antes de você começar a sua palestra oficial aí, eu queria que você contasse um pouquinho, porque a gente fica curioso, né? A Marília te conhece pessoalmente, a Ana, que também é a nossa parceirona também, eu ainda não vou estar conhecendo, se Deus quiser, mas o que acontece é que a gente gosta de saber um pouquinho dessas trajetórias, né? A nossa trajetória, a gente desviou, eu falo para a Marília, nós somos sempre enfermeiras, sempre seremos enfermeiras, mas a gente abriu um leque, né? E hoje, tanto na área digital, a gente trabalha com vários projetos e várias situações. Como que foi a sua trajetória? Começou lá a nutrição e aí, hoje, é a executiva de projetos de inovação e com um grupo grande. Como que foi sua trajetória para chegar aqui? Eu adoro contar, mas eu vou ser bem objetiva. Vai. Eu já, assim, de tantas leituras, eu já me defino como uma exploradora. Eu acho que vocês também são exploradores. Que é quando, com consistência, você completa ciclos e depois você explora um outro ciclo, daí completa ciclos e explora um outro ciclo. Então, assim como vocês também se me perguntam, eu sou nutricionista,
Me sinto nutricionista, participo do Conselho Regional de Nutricionistas, sou nutricionista. Mas já explorei outras frentes, como, por exemplo, comecei na clássica Hospital das Clínicas, 12 anos, a acadêmica clássica dentro da Universidade de São Paulo, o raciocínio cartesiano bem desenvolvido. Acabei indo para o mundo executivo na área da nutrição enteral, que é a minha especialidade, que também foi um desafio muito grande, gostei muito. Disso, virei uma executiva no modelo da área da saúde, acabei me sedimentando, entrando na área da oncologia, pesquisas clínicas de caráter mundial, muito legal, grandes aprendizados. Depois peguei a parte corporativa e acabei entrando no terceiro setor, que era onde eu também queria naquele momento. Então, fui cumprindo várias etapas e no setor do terceiro setor, me deparei com gestão de saúde urbana, que é o que a Fundação Novartis faz, com um olhar de tecnologia digital e inteligência artificial, que é como se trabalha hoje com saúde e gestão urbana. Então, eu acho que... Linda a trajetória. Mostra que... Eu falei isso com uma palestrante ontem, que eu falo como a mulher ela é forte quando ela consegue trilhar o caminho e ela consegue chegar onde ela quer, ela é uma boa gestora, ela é uma boa educadora, ela é boa no que ela faz. Como eu falo assim, desculpem os homens, mas nós como mães, mulheres, empresárias, empreendedoras, nós somos muito boas no que a gente faz. Então, por isso que eu fortaleço. E aqui no ABC, eu faço parte, o Renato Grau, que participou com a gente mais cedo, a gente faz parte de um movimento de transformação digital, São Paulo ABC. Aí convido até você para conhecer, que é muito interessante. E aí nós temos um núcleo de mulheres para o Brasil 5.0, que é mudança, é trazer a mulher para essa realidade, que a mulher ela é muito forte para isso. Então, já fazendo aqui a propaganda das mulheres, tá de novo com você falar. Nessa minha trajetória, eu sempre fui a coordenadora da parte de diversidade e inclusão. Ah, que maravilha. Como representante do Brasil para a empresa que eu trabalhava, porque é um crescimento muito grande, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente avançou muito, mas ainda estamos longe, né? Sim, mas a gente está caminhando para esse contexto melhorar. Pode me colocar nesse seu grupo que eu vou adorar, vou aprender muito. Com certeza. Nós temos a superintendente da Embrapa, nós temos mulheres fortíssimas aqui, o pessoal das ETECs, mulheres da tecnologia, tem de tudo. Tem mulheres da saúde, né, Marília? Nós estamos lá. E estamos fazendo aí, tentando fazer a nossa parte, porque eu acho que a união faz a força. Olha, Yara, a palavra é sua, fique à vontade para nos brindar com seu ilustre conhecimento sobre essa questão da inovação na atenção primária, queremos te ouvir. É tudo muito embrionário, né? Mas eu acho que dá para nós passearmos um pouco no tema. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, só projeta lá, apresenta. Ótimo, tá ótimo. Então, nós estávamos falando aqui de empoderamento feminino, mas aqui a palavra é o empoderamento do paciente, né? Porque a partir do momento que a tecnologia passa para as mãos do paciente, no caso da atenção primária, ele se torna o empoderado. E aqui, inclusive, é uma das grandes reflexões sobre esse empoderamento do paciente. Então, rapidamente, por que a Fundação Novartis se encaixa nisso? É que ela trabalha com apoio e de formas a acelerar a gestão na saúde urbana e, preferencialmente, na abordagem de tecnologias digitais. E isso porque visa fazer com que os sistemas de saúde saiam de um raciocínio reativo e ele entre num ambiente proativo, preditivo e preventivo, às custas da tecnologia.
Então, este é o projeto que nós temos aqui em São Paulo, que a Marília conhece. Nós fazemos isso como fruto de uma parceria com o município de São Paulo, a Secretaria da Saúde. Todas as nossas ações são coordenadas por eles e aceleradas por nós. Então, nós somos aceleradores de processos. Temos vários parceiros nesse sistema e aqui nós temos parcerias como parceria com a academia, parcerias com várias associações internacionais e locais, temos o Instituto Telos como nosso parceiro implementador local, e o nosso, nem digo como parceiro, nós é que somos parceiros deles, é a Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Aqui nós fazemos um trabalho muito forte de redesenhar e de criar inovações na atenção primária, e com isso conhecer a atenção primária na profundidade. Identificamos vários dilemas que são colocados tradicionalmente quando se fala de atenção e inovação digital, que são barreiras do tipo quanto que a digitalização ou quanto que a tecnologia já está implementada. E isso vem de encontro com o raciocínio de maturidade em tecnologia. E para isso é o próximo slide, onde a Fundação Novartis, com várias organizações internacionais, está coordenando este movimento, sendo que um destes movimentos é uma avaliação da maturidade para a incorporação de inteligências artificiais em saúde. Então, por isso foi o lançamento do Roadmap de maturidade por inteligência artificial. Eu convido que vocês entrem no site do Broadband Commission. Lá nós tivemos também representantes de inovação do Brasil tendo sido entrevistados. Fazemos parte, como Brasil, deste working group, de tal forma que nós também estamos sendo percebidos por esse grande movimento mundial em torno de tecnologia na saúde, como qual é a diversidade em questão de maturidade para absorver tecnologias que o Brasil se encontra. E, surpreendentemente, nós podemos dizer que nós temos uma base muito boa, temos spots de muito desenvolvimento, mas ainda temos um longo caminho, até por conta do nosso tamanho intercontinental. Então, tudo aqui é grande. Então, como a cidade de São Paulo, por exemplo, nosso foco é Itaquera e Penha, que somados já dá um tamanho maior do que muitos países na Europa, com a complexidade de nós termos discrepâncias sociais importantes, compreensão do ambiente digital também com distinções importantes. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando se fala de incorporação digital em saúde, de tecnologia digital em saúde. Então, o contexto é o contexto que eu tenho certeza que todos os anteriores comentaram. Então, o envelhecimento da população, a complexidade nos atendimentos, a possibilidade de muitas tecnologias, o tratamento cada vez mais oneroso, e no caso específico onde nós confrontamos, que são as doenças crônicas, assumindo uma posição que se supera as infectocontagiosas, mesmo diante, por exemplo, da pandemia do coronavírus, do Covid-19, onde podíamos dizer que a infectocontagiosa voltou, entretanto, os que mais morrem ou os que mais complicam são os que têm doença crônica, por exemplo, a obesidade, a hipertensão, as doenças cardiovasculares. Então, fazendo com que coexistam doença crônica e infectocontagiosa, mesmo em situações onde a pandemia é de caráter infectocontagioso. Então, isso trazendo à tona a necessidade de revisitar os sistemas de saúde.
Então, principalmente sobre o ponto de vista de sustentabilidade econômica desse sistema. Então, também é uma abordagem clássica quando se fala de tecnologia digital, inteligência artificial, nós visitarmos o quanto que isso poderia beneficiar os custos ou o quão oneroso se encontra hoje o sistema de saúde. Entretanto, ele pode se tornar uma despesa adicional se não for inserido de uma forma inteligente, por mais inteligente que seja a inteligência artificial. Porque ele precisa conversar com o paciente no centro de tudo, e não o sistema no centro de tudo. Então, esta colocação do paciente no sistema de tudo, não a doença no centro de tudo, também é uma abordagem importante. Existe uma movimentação global para que todos pensem nesta direção, com o paciente no centro de tudo, com avaliação de impacto para verificar até onde devemos ir com a tecnologia, qual é o ponto onde verdadeiramente o paciente se beneficia com isso. Porque muitas vezes se fala de várias situações e quando você pergunta assim, e no final o paciente ficou melhor atendido? O paciente ficou mais controlado? Verdadeiramente o sistema desafogou sob o olhar do paciente? Muitas vezes é quando a gente esbarra em perguntas e respostas do tipo, isso ainda está sendo avaliado, isso ainda as equações não conseguiram ser suficientemente integradas. Então, aqui é o grande desafio, mas estamos todos na mesma página, disso nós não temos dúvida. Pode mudar palestrantes e os slides são os mesmos. Então, isso mostra que somos todos cientes dos equipamentos, das ferramentas e das tecnologias que nós temos disponíveis. Cabe agora nós avaliarmos com muito critério que impacto que cada uma destas ferramentas ou destas tecnologias podem verdadeiramente atuar em favor do paciente, atuar em favor do sistema, com o olhar do paciente. Então, nada aqui é impossível de se colocar em prática em qualquer nível. Então, nós podemos, por exemplo, entender que em qualquer nível social hoje, nós temos pessoas lidando com smartphones, lidando com relógios que marcam passos. E podemos usar tudo isso capacitando pessoas e que vão saber usar. Por exemplo, nós, nos nossos exercícios de atenção primária, nós capacitamos agentes comunitários para explicarem a doença crônica e hipertensão para os familiares nas suas visitas, a partir de realidade aumentada, que nós temos aqui à direita do nosso painel. E funcionou muito bem, ou seja, as CSs capacitados podem usar ferramentas de realidade aumentada em prol de melhorar a compreensão de doença crônica nas visitas na casa das pessoas, na comunidade. E isso também se percebeu como um apelo estratégico para uma situação comum, sem nenhum apelo mais sexy. Falar de doença crônica, falar que a pessoa precisa caminhar, falar que ele precisa cuidar da pressão, isso meio que já cai quase que no lugar comum. E as pessoas já nem prestam tanta atenção. Nem na capacitação como profissional de saúde, e nem a comunidade, porque já está cansada de ver isso. E não cansado o suficiente para mudar de comportamento, mas cansado o suficiente para ficar surdo quando ouve. Então, o nosso exercício foi, será que usar a realidade aumentada torna isso um pouco mais sexy sobre o olhar do agente comunitário?
e com isso ele tenha vontade de falar sobre este tema na comunidade, e com isso pode ser que a comunidade tenha interesse em ouvir, nem que seja por conta da tecnologia. Então, isso se mostrou muito favorável. Aqui, como acabei de dizer, a avaliação de impacto deste processo, nós ainda não medimos, mas vai ser fruto de medida a partir do momento que isso for efetivamente incorporado. Mas o nosso primeiro passo, que seria, será que capacitar agentes comunitários, na sua simplicidade, pensa que eles vêm da comunidade, é possível colocar a realidade aumentada como uma ferramenta de trabalho? A resposta é sim. Nós não tivemos ninguém numa capacitação de 300 agentes comunitários que mostrou dificuldade em usar a ferramenta. Então, isso foi uma devolutiva muito interessante. A próxima é na comunidade, em que isto muda comparado com o modelo convencional de falar sobre doença crônica. Então, também a medicina personalizada, a robótica, tudo isso já está em prática. O quanto que isso atende às necessidades da atenção básica ainda não se faz presente. Mas eu trago aqui alguns exemplos para nós tangibilizarmos essa conversa depois da nossa discussão. A vida como ela é, a vida como ela poderia ser. Então, por exemplo, a Maria resolveu buscar um tratamento por conta da sua condição, obesa, diabética, hipertensa. Então, ela foi lá na UBS. A pergunta que já cabe, quando nós falamos do conceito da tecnologia digital, é: será que nós poderíamos ter ido buscar a Maria antes dela ter ido buscar o serviço? Então, sim, considerando que ela é uma usuária de internet, smartphone, como a maioria dos brasileiros, e sim, ela poderia nos autorizar e concordar em receber e passar informações durante o tratamento. E sim, nós poderíamos ter conversado com a Maria antes de ela ser uma obesa, uma diabética e uma hipertensa, se nós tivéssemos pego a Maria na escola. E a Maria poderia ter resolvido este tema quando ela estava na escola, por um programa de saúde escola, que é do município, que é vinculado à atenção básica, que é vinculado às unidades básicas de saúde e às escolas do entorno. Sim, poderíamos ter mudado este padrão da Maria. Então, isso é um exemplo muito simples, que seria fazer com que a Maria pudesse, a partir disso, conhecer e entender a sua situação o mais precocemente possível, participar, engajar e compartilhar os seus conhecimentos com a família, com o que for, o mais precocemente possível, atingir os resultados acordados num pacto o mais precocemente possível, e com isso nós teríamos como empoderar e engajar a Maria e, eventualmente, os seus familiares o mais precocemente possível. Como? De diferentes maneiras. Então, existe, por exemplo, postos que poderiam ser lugares focais, onde a Maria, mesmo digitalmente, colocaria seus dados para chegar até o sistema do serviço, do sistema de uma maneira geral. Ela poderia usar os tão chamados wearables, né? O que a pessoa, os equipamentos que ela veste, e com isso ela ser constantemente monitorada. Então, isso já é possível. Se é possível em supermercados, por que não é possível na saúde? Existe como ela, colocando seus dados, e isso abastecer um prontuário eletrônico do cidadão e tornar disponível estas informações para qualquer um que, em algum momento, esteja conversando com a Maria sobre a sua saúde,
sobre as suas condições de qualidade de vida, sobre as suas condições de estresse, sobre a sua saúde mental, sobre o seu grau de felicidade, e assim por diante. Quer dizer, a tecnologia já nos permite. Mas aqui nesse exemplo muito simples, a gente fala, bom, e por que não ainda? Né? Então, o que a literatura tem mostrado, e aqui, o meu lado cartesiano, né? A literatura dura. A literatura dura, ela questiona bastante tudo isso que nós estamos falando. E como existe uma abordagem assim, fancy, sexy, como eu coloquei, em todos esses processos, existe um mercado muito grande também, que tem muito interesse em que isso se transforme em detergentes e sabão em pó. Então, nós temos que, como profissional de saúde, entender até onde é interessante, até sobre o ponto de vista educacional, até onde que é interessante sobre um ponto de vista que modifique verdadeiramente o padrão de saúde da pessoa que está usando aquele relógio, aquele monitor, aquele sistema todo integrado. Até quando que verdadeiramente a gente muda isso? Quando que é legal falar e quando que é verdadeiramente impactante na saúde? Então, com isso, tem trabalhos conversando sobre o empoderamento do paciente na tomada de decisão. E como que ele participa disso? Através de todo esse processo tecnológico, só que o paciente, ele vira uma parte ativa no processo. Então, por exemplo, numa condição de paciente com asma crônica, é uma doença inflamatória crônica, normalmente tem baixa adesão e é traduzido por muitas recorrências. Aqui é uma meta-análise de 1.342 pacientes. A decisão era de compartilhar as informações, co-criar com o paciente e gerar um pacto, uma ação acordada com ele. Então, é um processo educacional de autocuidado, o paciente ativamente envolvido. Os resultados esperados é que ele verdadeiramente mudasse a sua qualidade de vida, e o secundário é que isso tivesse impacto na exacerbação ou não do quadro clínico e controle da asma. E os resultados mostraram, em primeiro lugar, uma falta de consistência na coleta por conta da inabilidade do paciente em trabalhar com todo esse processo. Aí entra naquele raciocínio que eu comentei antes, de maturidade para que participe desse envolvimento tecnológico. Então, tem a maturidade sobre o olhar da tecnologia e tem a maturidade sobre o olhar do paciente, até do profissional também. Mas aqui eu estou falando do paciente. Porque ele pode saber mexer muito bem com o seu smartphone para mandar WhatsApp, para conversar com amigo, para filmar, para mandar foto, mas não necessariamente para se autoavaliar e responder dentro dos padrões esperados pelo profissional da saúde. Então, os resultados mostraram melhores resultados quando as decisões foram tomadas de forma compartilhada, mas com o profissional de saúde mais próximo. Então, estes estudos, eles ainda carecem de uma estruturação e de uma sistematização na maneira como, no caso específico, os eventos adversos são reportados, na maneira de compreender o que o paciente está falando. Então, vocês são enfermeiros, existem aqui na audiência outros profissionais de saúde, e cada um na sua especialidade sabe o quão difícil é fazer um paciente responder uma pergunta aparentemente simples. Então, imagina essa pergunta aparentemente simples vindo por um smartphone. Então, isso mostra que não é só questão dele compreender o equipamento, mas é uma questão dele compreender e interpretar a pergunta. E nós entendermos e compreendermos e interpretarmos a resposta.
Então, também a gamificação em smartphones visando mudança de estilo de vida e promoção em saúde. Então, existem várias possibilidades. Então, num levantamento aqui que já ficou defasado, tem mais de 100 mil apps em saúde, mais de 500 milhões de usuários de apps de saúde. E aqui eles fizeram um trabalho com 64 apps, dentre os 1.680 avaliados, e um modelo de gamificação na saúde. Então, envolvendo feedbacks, automonitoramento, reconhecimentos e mudanças de comportamento e um reforço pela rede social. Então, as expectativas de mudança de comportamento seria peso, mensuração da glicemia, atividade física, parar de fumar, controlar a ingestão de álcool. E o que se percebeu, numa avaliação bem rigorosa, é que a modelagem dos diferentes aplicativos, elas não são consistentes com técnicas de mudanças comportamentais, trabalhando com equipes multidisciplinares que são experts em técnicas de mudanças comportamentais. Então, se a modelagem do sistema não conversa com essas técnicas, ela tem menos chances de gerar mudanças de comportamento de saúde. Então, também eles são moldados, muitas vezes, como uma coisa para ser legal, mas não necessariamente com a expectativa que nós, profissionais de saúde, temos, que verdadeiramente mude o comportamento. Então, muitas vezes, quem usa marcador de passo é quem já é parte daquele pequeno grupo que mede os seus passos, que faz atividade física e que está feliz por ter mais um monitoramento do que ele sempre fez. Mas o que eles mostram aqui é que não se tem garantia que aquele que nem nunca saiu para andar, nem nunca pensou em medir passos, que ele vai achar um máximo medir passos. Ele vai falar, meu, já não ando, já não gosto disso, ainda vou ter que medir esse negócio. Então, muitas vezes, ele vira conversão de convertidos, mas ele não converte os não convertidos, que é exatamente aonde se espera quando fala de atingir a população. A gente precisa converter os não convertidos. Não? Então, urge um trabalho colaborativo multidisciplinar, integrando os experts da área da saúde com os experts da tecnologia. Isso vem acontecendo a passos largos, se pensar nos grandes desafios que se tem hoje em saúde, em vários sistemas, que integra exatamente essas diferentes frentes. Então, cabe nós continuarmos estimulando hackathons e todas essas grandes vertentes de produção de inovação disruptiva. O mesmo para vários aplicativos populares, onde são disponibilizados no mercado sem as exigências de comprovar a sua habilidade em mudar o comportamento ou mudar o desfecho clínico. Então, também avaliaram aqui nesse estudo os 200 mais top usados vindos do Google Play e do Apple Store. Aí os critérios eram esse gerenciamento e se verdadeiramente tinha acuracidade no seu conteúdo. Eles viram que eram subótimos. Muitas vezes o seu conteúdo não conversa com as exigências clínicas estabelecidas pelos grandes protocolos, e o registro desses aplicativos sequer exigem que tenha essa devolutiva de um desfecho clínico favorável. Então, existe talvez uma necessidade que os órgãos regulatórios destes equipamentos conversem com os grandes experts, de tal forma que tenha essa exigência. Que a partir disso, os aplicativos eles ganhariam adeptos dos grandes hospitais, de secretarias de saúde de grande porte, as sérias, que são a maioria, de tal forma que quando elas indicassem o uso desse aplicativo, ele já passou pelo crivo das exigências da literatura científica. O mesmo vale para a avaliação de ingestão alimentar com fotos. Então, existem trabalhos muito bem conduzidos
que eles fazem avaliação pelas fotos, se a porção que o paciente está ingerindo está em acordo com a porção estabelecida para a sua condição. Isso exige um trabalho hercúleo de fazer um banco de dados, as fotos elas têm que ser tomadas num ângulo correto para ser representativa, de tal forma como foi feito no banco de dados, mas existe aqui uma possibilidade, por conta de ser muito prático, muito conveniente, muito fácil em termos de portabilidade, e tem possibilidades de aprimoramento deste método, e que de tal forma que isso gere um processo também envolvido na gamificação, calibração da câmera, que vai para casa, e o paciente tem toda essa sofisticação de avaliar a sua forma de comer, e de tal forma que isso pode ser um estímulo para ele passar a comer melhor. Então, isso são diferentes maneiras de dizer como que essa tecnologia pode ser levada para a prática. Existe, sim, muitas possibilidades de inovação disruptivas nesse processo. Então, muitas vezes a gente para o raciocínio nas inovações incrementais, mas os desejos são nas disruptivas. Então, para esta é que existe esse trabalho de networking, essas alianças, é assim que é o movimento das coalizões, esses modelos inovadores de abordagem com criação de protótipos, participação de todos na criação do processo, como na metodologia do design thinking, que é a base para criar essa disrupção, esses modelos disruptivos de pensar absolutamente diferente em processos que já estão arraigados de acompanhamento de pacientes, por exemplo, na atenção primária. Então, a experiência do paciente em primeiro lugar, aí sim é possível fazer essa personalização de cuidados, verdadeiramente olhando como que o paciente pensa, como que ele gostaria que as soluções se encaixassem nas suas dores, e como que isso poderia vir verdadeiramente atingir as grandes escalas. Então, a gente tem claramente exemplos de inovações disruptivas, mas é interessante lembrar que elas, hoje que estão tão sedimentadas, elas também tinham esses conceitos, essas barreiras, diferentes das que nós estamos dizendo aqui, mas tinham essas barreiras. E quando nós falamos de inovações disruptivas, hoje, estas inovações disruptivas já estão até sendo consideradas não disruptivas, diante das disruptivas que estão surgindo hoje. Então, existe até uma revisita nos modelos de inovação disruptiva. Mas, por exemplo, o iFood, o modelo de alimentação. Hoje, eu nem quis trazer tanto à tona o raciocínio do Covid, mas a pandemia acelerou todos esses processos. Então, pedir alimentar comida pelo iFood é o que todo mundo faz, o que todo mundo fez nos modelos mais drásticos do isolamento. Por outro lado, isso pode ser um acelerador de um mau comportamento. Tudo depende de como é que isso vai ser trabalhado quando isso é incorporado nas conversas num sistema de saúde, pelos profissionais de saúde, que tem que perguntar, quando você pede entrega de comida em casa, quais têm sido as suas preferências? Quando que nós pensaríamos em incluir esta pergunta numa anamnese alimentar? Nunca. Mas hoje ela tem que fazer parte. Então, são incorporações da técnica, da tecnologia e modelos clássicos de abordagem de paciente. Isso, por si só, já é incluir a tecnologia no dia a dia de uma abordagem em saúde pública. E na gestão em saúde? Então, a inovação disruptiva, como já foi colocado aqui pelos meus antecessores, nós estamos com possibilidades anos-luz, envolvendo geolocalização, profissional de saúde, conversa entre as instituições, então, equações preditivas, tudo. A grande dificuldade é como que esses equipamentos todos vão se conversar.
Então, desde a internet das coisas até um raciocínio de interoperabilidade, pensando que hoje, por exemplo, todas as nossas considerações com tecnologia, ela se baseia neste processo de interoperabilidade, entendendo que os grandes desafios é que muitas vezes os lugares que são controlados, hospitais, clínicas e tudo isso que foi apresentado até anteriormente, eles têm lá o seu sistema e muitas vezes eles têm até já vários sistemas que não se conversam. Depois, esses sistemas têm que conversar com os outros sistemas. E no caso da atenção básica, esses sistemas têm que conversar com os possíveis wearables que nós vamos colocar nas mãos dos munícipes. E todos esses dados têm que ir para as nuvens. E depois descem de uma forma inteligente para ser trabalhada pelo sistema de saúde. Então, aqui existem potenciais incríveis, mas se esbarra profundamente nisso. Então, não por acaso se fala de Big Data, iClouds e tudo mais, mas a tradução disso para a vida como ela é ainda são spots, são centros de excelências com grandes e bons resultados, mas que ainda não chega numa escala, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde se tem 12 milhões de habitantes, 17 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, se for a grande São Paulo. Então, aqui entra um conceito de blockchain, que também deve ter sido explorado pelos meus antecessores, é onde verdadeiramente se permite empoderar os pacientes com o domínio dos seus próprios dados. Então, esse banco de dados encriptados, que garantiria a segurança dos dados, uma segurança perante os hackeamentos dos dados, que a gente viu que ainda mais recentemente com grandes crises nesse sistema, mas é quando o paciente vai para Nova York com o seu código de paciente e de lá ele passa mal, o médico pode acionar o seu sistema dentro do computador lá e ele recebe todos os dados do paciente aqui. Então, ele não começa do zero sobre o paciente, começa com tudo do paciente. Então, esta possibilidade acelerou muito por conta da pandemia, que é um dos itens que diz como que isso poderia ser rapidamente incorporado em situações de pandemia, como que isso pode ser percebido como urgente e não acontece em situações de pandemia, que é exatamente o que aconteceu agora. De situações de pandemia, se bloqueou tudo, até porque se cai um italiano aqui, a gente não tem nada sobre o italiano, e que foi como tudo começou. Então, percebam aqui a importância desta possibilidade, mas, na verdade, ainda estamos em fase de preparação. Então, eu gosto aqui de lembrar, em 2017, 2018, o World Economic Forum colocou futuro é conectado. Estamos na 4ª revolução industrial, marcada pela convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas. E cabe a nós o desafio como criar um sistema que integre o setor público com o setor privado, a comunidade científica, a sociedade civil e outros atores. Então, felizmente, as coisas estão avançando. Então, isso que foi colocado em 2017, 2018, hoje São Paulo já tem uma central do centro da 4ª Revolução Industrial, que foi lançada em 2017/2018. Então, perceba que esse avanço já está aqui no nosso quintal. Como que nós vamos trabalhar com ele para que se torne realidade é uma tarefa de todos nós, nos colocarmos à disposição, não termos melindres com os nossos dados, julgarmos que isso tudo para um bem comum, que é o paciente, que o paciente no futuro seremos nós, se já não somos, né?
Então, aqui é um exemplo do que nós construímos com Itaquera e Penha, dentro dessa iniciativa do Cuidando do Seu Coração, que é uma aceleração do protocolo Cuidando de Todos da Secretaria de Saúde, localmente implementado pelo Instituto Telos, como eu falei anteriormente. E este mapa, que é o mapa do paciente dentro da atenção básica, entrando numa unidade básica de saúde, onde a maioria das coisas que estão aqui são todas de papel, nada digital. Como que se exercita acolhimento, apoio ao tratamento, identificação do risco, fazendo essa jornada no andar digital. E é o grande esforço. Então, nós hoje estamos começando com essa proposta capitaneada pela Secretaria de Saúde de São Paulo, que é o uso do chatbot para acompanhamento à distância dos usuários. E foi muito acelerada no processo da pandemia por vários municípios no Brasil, por vários estados no Brasil. Então, isso quase que já virou uma coisa comum. A dificuldade se cai em tudo aquilo que eu comentei anteriormente. Como verdadeiramente traduzir isso numa mudança de desfecho clínico do paciente. Então, conversar com o usuário, verificar se ele tem algum risco, no caso específico de COVID, foi muito bom. Aproximou? Aproximou. Estender esse aprendizado para outras situações é o momento. Então, nós estamos aproveitando a onda, incluindo aqui a doença crônica que verdadeiramente conversa com COVID, considerando exatamente o que eu comentei antes, que são pacientes com maior grau de riscos de complicar versus os demais. Então, trabalhar com eles e mantê-los controlados e em tratamento é uma tarefa imperativa nesse cenário, mas ainda de muito desafio. Então, mas estamos trabalhando com isso. Então, as premissas, as ações devem ser centradas no paciente, gerando engajamento e experiências. É possível monitoramento remoto do hospital para a comunidade. Dados compartilhados envolvendo equipe e paciente. E a telemedicina para atendimento e capacitação. As ferramentas são todas essas que nós conversamos, mas trabalhadas num formato inteligente e não simplesmente num formato por ser sexy, fancy, sofisticado, mas que não é traduzido em mudanças, boas experiências sob o olhar do paciente. Então, e os pontos para nós refletirmos? Tecnologia é inevitável, é só uma questão de tempo, foi acelerada pela pandemia, tem verdadeiramente um potencial de alcançar o conceito de saúde universal, é uma ferramenta que deve ser usada para aproximar e não para distanciar, por isso, a criação e cocriação dela deve ter sempre um profissional de saúde juntos, para garantir que isso não é para colocar o paciente lá na casa dele, mas é para colocar o paciente aqui perto de nós, com seus números, com seus dados, com as suas dúvidas, reforçando a adesão ao tratamento e permitir estabelecer uma gestão em saúde com base na qualidade dos desfechos clínicos em modelos preditivos. Então, eu penso que essa seria a minha contribuição estruturada. Me coloco à disposição aqui para falarmos numa forma de perguntas e respostas, se eu tiver como responder. Olha, Yara, eu estava aqui comentando até com a Marília e com a Ana, né, que somos as três ali, fãs. Agora você ganhou mais uma fã, que sou eu, obviamente, porque, assim, é impressionante a forma com que você expõe, como a gente precisa refletir ainda sobre dados, sobre detalhes do fazer no uso da tecnologia, lembrando, né, de novo, que ela é um meio, ela não é o fim. E aí, quando você traz a pessoa como centro, isso a gente tenta fazer, né? Na educação, na saúde,
na gestão, mas ainda é tão impalpável a pessoa como centro, porque a prática, trazendo o paciente como centro, e ele sendo protagonista do seu cuidado, do autocuidado, é o que a gente imagina que deva ser. E aí eu te pergunto, porque assim, dentro de tudo que você falou, eu vim pensando, a gente ainda tem um gap grande no Brasil na relação do usuário com a tecnologia naquele mais vulnerável. Porque a gente tem muito usuário de smartphones, nós vemos nas comunidades, tem crescido muito, inclusive, esse uso. Se a gente levantar isso a fino, porque a gente não tem esse dado fino, né, Yara? A gente não tem isso no Brasil. Esse dado fino de realmente quantas pessoas usam dispositivos ligados à internet, porque não adianta também eu ter um telefone e não tenho um pacote de dados que dura nada e eu não posso usar para nada, porque a gente precisa de uma conexão. Enquanto o Brasil não tiver no seu território o 5G ou essa malha, né, que a gente possa dizer que todos terão conexão, a gente ainda tem o vulnerável, a pessoa em estado de vulnerabilidade, que é aquela que também mais precisa do serviço de saúde público, que é aquela que mais, né, não tem condição, muitas vezes, de ser assistida num grande centro. Como a gente atingir essas pessoas? Aí eu faço essa pergunta para você. Como você acha que isso ainda vai acontecer no Brasil para essas pessoas? E eu tive uma conversa essa semana sobre moradores de rua, sobre pessoas que não têm onde morar, não são poucas. Como a gente vai chegar nessas pessoas? Então, na verdade, eu acho que esses estudos estruturados é o que vão nos dar essas respostas, né? Então, por exemplo, quando se fala do uso da tecnologia, normalmente a gente já projeta na escala. Então, acho que talvez o grande exercício é nós pensarmos primeiro no modelo, quase que um modelo fechado. Como que você pode fechar isso? Então, como critério de inclusão, vamos pensar assim. E saber bem a pergunta. Então, eu estou em casa, aqui todos os profissionais de saúde. Então, por exemplo, o desafio é o idoso. Então, o idoso, se ele vai conseguir ler a pergunta, se ele vai conseguir responder a pergunta, se ele tem um cuidador, eu não estou nem pensando no de rua. Olha só. O idoso. Minha mãe não saberia. Ela mexe no smartphone e não sabe mandar uma foto. E provavelmente ela, se for pensar num grupo de idoso, a gente teria que entender como é que... A pergunta seria, como é que eu faria para um idoso fazer parte desse processo de receber a tecnologia como um apoio ao seu tratamento? Então, aí nós poderíamos, que é um dos grandes exercícios, vamos perguntar para o idoso, quando ele vai na UBS, que pensa que é uma aproximação, será que ele preenche os critérios para entrar neste processo? Então, ele vai lá na UBS e a gente pergunta, o senhor tem alguém que cuida do senhor? Não, moro sozinho. O senhor entende de tecnologia? Não entra no critério, ele não vai fazer parte. Porque não adianta a gente falar, não, então agora o senhor vai passar por uma capacitação. É quase que criar uma situação que já vai gerar mais estresse nele do que resolver o tema. Por outro lado, ele fala, sim, eu moro na casa dele. O senhor tem algum neto? Tenho. O senhor tem alguém que o acompanha? Tenho. Então, aí a gente começa a construir o uso da tecnologia em cima do cenário dele, fazendo de tudo para que dê certo. E aí vai tudo entrando nas nossas anotações. Então, ao final dessa pergunta cartesiana estruturada, a gente vai ter o seguinte, é possível utilizar tecnologia tipo chatbot com idoso? Na nossa experiência, com 5.000 idosos da cidade de São Paulo, nem precisa ser tanto, 1.000 idosos da cidade de São Paulo, nós estabelecemos tais critérios e verificamos que, uma vez ele tendo um acompanhante, uma vez esse acompanhante sendo capacitado, nessas condições, nós tivemos tantos por cento que sim responderam bem à tecnologia, e destes tantos por cento, sim se beneficiaram com isso. Então, percebe que daí a pergunta aqui, Raquel me pergunta, Yara, como que é essa tecnologia para o idoso? Então, conduzimos o estudo e verificamos que só 30% dos idosos pode se beneficiar dessa tecnologia. Por outro lado,
trabalhamos no programa Saúde Escola, vamos supor, e verificamos que lá eles são as da tecnologia, que nem Raquel, você estava falando, que você chamou a sua filha de 10 anos. Foi você ou foi a Marília? A Marília. Para ver a aula do futuro, né, do hospital, etc. Então, se nós trabalharmos com a sua filha, né, Marília, ou com representantes da sua filha, eles vão aprender a trabalhar com saúde desde os primórdios. Então, essa pergunta vai ser óbvia, mesmo quando ele se tornar um idoso. Então, a gente já pode dizer o seguinte, de verdade, se você quiser colocar suas fichas, coloque em pessoas menores do que 50 anos, do que 60 anos. Por quê? Se nós pensarmos que o esforço é para diminuir mortalidade precoce em doença crônica, a mortalidade precoce é abaixo dos 70, eu posso conversar com os de 80, mas ele de verdade, assim, sendo absolutamente estatística. Minha mãe tem 88, então é uma fala que vocês sabem que me pena falar. Mas, de verdade, para fins de saúde pública, não é mais morte precoce. É a morte que iria acontecer. Agora, então eu não preciso colocar, de repente, ela muito no meu grupo de atenção nesse momento. Eu estudo para ver se tem benefício. Mas o grande esforço para a mudança desse cenário, a gente teria que estabelecer a idade de corte. Para falar, olha, de verdade, no estudo que nós fizemos, nós verificamos que se você tiver que colocar fichas, coloque-nos abaixo de 50. Porque este, sim, existe possibilidade de mudar. E que, com isso, tantos por cento não fizeram parte, ou nós evitamos mortes em tantos por cento, mortes precoces em tantos por cento. Então, aqui a gente trabalha no preventivo, na promoção à saúde, mudança de estilo de vida, e aí as ferramentas preditivas que vão nos dizer aonde que nós temos que colocar as fichas. Yara, agora eu vou te deixar numa sinuca. Vou deixar numa sinuca, porque nós, do Brasil, queremos saber, não só de São Paulo. Na verdade, o apoio às políticas públicas de saúde, elas são boas. O negócio que a gente sempre fala é a articulação e a governança, o fluxo dos processos que muitas vezes não acontece. Aí você que está trabalhando com, né, com o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, secretarias de saúde, para poder fazer acontecer. A nossa pergunta paira, né, naquela situação. É real, é verdadeiro a não aderência do poder público aos... Eu não sei se você me ouviu. Porque você deu uma parada, caí e voltei. Eu vi. Ó, vou Na verdade, voltar. você falou para mim assim, que eu que estou trabalhando com a cidade de São Paulo. Escutei até. Dentro do cenário de saúde pública, né, do nosso governo de São Paulo, por exemplo, como um exemplo, a gente ouve muito falar assim, mas não é interesse dos políticos fazer prevenção, não é interesse da classe política fazer... Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto há um investimento real, porque a gente vê que tem, e eu acho que isso tem que ser colocado para quem faz esse tipo de trabalho, o que não é fácil, né? Aí eu responda como você quiser, mas assim, dentro da política pública que nós temos para a saúde, é realmente visto a necessidade de uma promoção e prevenção de saúde ou não? Eu vejo como positivo, muito positivo. Na verdade, às vezes, as demandas são tamanhas que as pessoas não conseguem se desvincular do ciclo vicioso. Tanto é que uma linguagem que nós usamos muito é como que nós poderíamos acelerar esse processo para a pessoa perceber aonde ela tem que chegar e sair do vicioso para o virtuoso. Porque não entregar isso que a maior parte dos profissionais de saúde verdadeiramente quer é triste para eles. Porque eles trabalham muito, ficam exaustos, nesse modelo de pandemia se expuseram muito, para depois não chegar nos resultados que eles querem. Por quê? Porque estão perdidos no meio de tanta demanda. Vamos pensar no que nós vivenciamos aqui na cidade de São Paulo.
estava tudo certo, vamos começar o ano, calendário de vacinação, tudo certinho. Pandemia, acelera o calendário de vacinação e faz a orquestração de não sei o quê, e garante o isolamento, e tem que visitar os idosos. Pensa. Aí a gente também percebe o seguinte, com todos que nós conversamos, todos ficaram felizes com a proposta. Por quê? Porque é o que todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer não é no sentido da tecnologia, todo mundo quer dar certo. Às vezes até o desconforto é porque está no ciclo vicioso há tantos anos que a pessoa não acredita que dá para ir para o virtuoso. Ela fala, de novo. Você fala, não, dessa vez a gente vai fazer uma coisa, daí volta na história. Vamos fazer fechadinho? Vamos fazer estruturadinho? Aqui eu trago de novo o nosso parceiro de escolha, que é o Instituto Telos, que trabalha no modelo do Design Thinking, que é um modelo onde a tua audiência verdadeiramente vai para o centro de tudo. Se é idoso, é o idoso. Se é o paciente, é o paciente. Se é... Aí depende do que se trata. Então, no caso específico da saúde, é o paciente. Neste modelo de ele ir no centro de tudo, trabalhar no modelo enxuto, prototipar, medir impacto e retornar, é muito poderoso para todos. O problema é que, muitas vezes, o próprio profissional de saúde, o político, ele precisa ter dados consistentes. Porque você chega lá e fala assim, olha, é muito legal fazer isso, é muito legal. Então, me dá os números para eu poder falar. Não tem. Se você não tem um número, a pessoa não pode falar e transformar isso numa política pública, porque só está no muito legal. Muito legal visitar o velhinho, tá bom. Se você visitar, quantos por cento deles ficam melhores do que se você não visitar? Qual é o impacto, né, Yara? Porque a gente vê é o que eu falei mais cedo, a gente vê algumas tecnologias sendo lançadas sem mensurar impacto. E aí, para quê? Né? Então, essa conversão em política pública, ela é difícil porque a gente não mede. Isso. Tá. Olha, eu falo que a gente... Eu acho que eu ficaria aqui a noite toda com a Yara falando sobre isso, mas você tocou no assunto, por exemplo, do wearables, né? Do que é vestível, mas sim, se a pessoa não tem também a cultura de autocuidado, a cultura de saudável, ela pode comprar o relógio que mede passo, e para ela vai ser só mais um relógio. Então, a gente tem que realmente educar para a saúde a população. Assim, quanto mais a gente fizer essa menção, né, e eu conheço um projeto, não sei se você conhece, Yara, um projeto bacana, bonito, inclusive, vocês podem acessar, vocês ficam conhecendo, que é um projeto público que chama Programa Jovem Doutor, do Dr. Shaolong Guen. Ele trabalha só com escolas públicas e ele já trabalhou com várias escolas, hoje ele está bem centrado em Santos, por exemplo, com a Prefeitura de Santos, fazendo a capacitação docente para o uso de tecnologias para saúde. Então, os professores de biologia, ciências, todos trabalham dentro da essência de capacitar as crianças para eles serem os doutores que falam, né, de saúde, da família, da comunidade. As crianças dão bronca nos pais. As crianças falam, não, pai, você não pode fazer isso, você está bebendo muito, você está fumando muito. É isso que a gente precisa na sociedade, das crianças sendo mais ativas na própria saúde e na saúde da comunidade. A gente faz um trabalho bem parecido que a gente chama os embaixadores do coração com os céus. É muito legal, é muito poderoso, muito poderoso. Aí eu queria colocar uma última coisa, que a gente só tem mais 2 minutinhos, se eu não me engano aqui. É que, por exemplo, qualquer coisa que for colocada sem ter um contexto educacional, não vai funcionar. Então, por exemplo, nós hoje, pela iniciativa, nós fomos cocriando, etc., e chegou no momento que a gente percebeu que fazia sentido fazer uma busca ativa interna na unidade básica de saúde para as doenças crônicas. E isso culminou com a montagem do que a gente está chamando, juntamente com a prefeitura, de um cantinho cuidando de todos, que nada mais é do que um cantinho cheio de instruções educacionais, uma cadeira de autoaferição, que pode ser uma autoaferição assistida ou não, e mais balança. Então, seria assim, a pessoa chega, tem um acolhimento clássico, só que aqui é um acolhimento meio cenográfico, que fica na recepção. E isso
Está sendo muito bem recebido, está uma coisa espantosamente bem recebida. Então, nós fizemos isso em 45 unidades básicas de saúde, agora estamos expandindo para mais 26. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente era referida à cadeira de autoaferição. A cadeira, pelo que a gente soube, quando ela foi colocada nas unidades básicas de saúde, não deu certo. Porque foi a cadeira. Sabe essa história do wearables que você falou? Põe esse relógio e mede passo. Agora, se você coloca isso dentro de um contexto educacional em saúde, onde essa ferramenta conversa com todas as outras abordagens que você está fazendo, toda a equipe abraçou o paciente. Então, aquilo não é um relógio. Você não vai dizer assim, nós fizemos um trabalho com relógio. Não é verdade. Você fez um trabalho dos quais também teve um relógio. Que nem aqui a cadeira. Porque a cadeira já provou que ela não funciona. Se não A criar cadeira um dentro de um significado... contexto de acolhimento está sendo transformadora. O cuidado com o centro, que é o paciente, e o que ele percebe, né? A percepção dele frente a olhar uma cadeira e o que ele vai fazer com aquilo, para que serve. O que ele vai fazer com aquela cadeira? Excelente. Nossa, Yara, Marília, alguma posição? A Marília fica assim, ó, ela só babando. Não, a gente estava conversando, eu falei assim, ai, Raquel, agora eu vou ficar só ouvindo a Yara. É muito bom. Olha, eu fiquei Yara, mesmo. Olha, eu acho assim... Eu fiquei feliz que vocês tenham achado que isso contribuiu em alguma coisa e me coloco à disposição. Muito, inclusive leio aqui o que colocaram lá no YouTube, que foi a Ivone fala assim, ó, muito bom, parabéns, há muito a ser feito ainda, e certamente esse raciocínio é um raciocínio para a gente levar à prevenção, isso é prevenção, né? Aí ela fala assim, que a comunicação é tudo. E a Miriam Zaccarelli fala, espetacular, parabéns pela apresentação, Yara, gostaram bastante. Como eu falei para vocês, nós vamos estar depois colocando especificamente este painel da Yara editado aqui no YouTube. Fiquem aí à vontade para divulgar, porque todos precisam dessa informação, desse conhecimento. Ela trouxe didaticamente tudo que a gente precisava saber sobre esse contexto da saúde primária, o que tem sido feito, e até abriu nossa mente para possibilidades aí que a gente sabe que dentro dos núcleos que nós estamos, nós podemos aí realmente fazer e incentivar com que a gente chegue nesse indivíduo que mais precisa. Por isso que eu falo, né? Eu falo do vulnerável, porque talvez é mais fácil a gente trabalhar com aquele que tem tudo na mão, né, gente? E aquele que não tem? Esse vai ser a maior dificuldade, né? Ótimo, muito obrigada, viu? Foi uma honra o convite, agradeço. Muito obrigada, muito feliz. Muito obrigada a nós do Enex e beijo. Até mais, Yara.